Fala galera viajante, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Brisa na Viagem. Para quem não me conhece, meu nome é Yuki e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. Então se você ainda não me segue lá, pois lá eu vou estar sempre postando diariamente e vocês conseguem me acompanhar em tempo real, tá bom? Bom, eu tô aqui com a minha colinha e eu separei 4 perguntas que tem relação com o meu trabalho e também com o meu estilo de vida nômade. E vou fazer uma resposta geral para isso. Então, a pergunta número 1 é: gostaria de saber sobre a sua renda, como faz para se estabilizar, sempre em movimento. Pergunta número 2 foi: como que você trabalha remotamente? 3. Conta sobre a sua melhor experiência que você teve durante essa temporada, algo que marcou muito. E as minhas experiências. Então, para responder essas perguntas, eu resolvi contar um pouco da minha história e também dar um pouco de contexto para vocês. Final de 2020, eu tive a oportunidade de sair da casa dos meus pais e ir morar sozinha aqui em São Paulo. Morei sozinha durante um ano e no final do ano de 2021, eu tomei a decisão de me tornar nômade. E foi uma loucura, porque eu tava morando de aluguel, eu tinha acabado de mobiliar meu apartamento, tinha investido uma grana e o apartamento tava do jeitinho que eu gosto. Então vocês podem imaginar que não foi uma decisão muito fácil, né? Quando chegou lá para outubro de 2021, eu comecei a ver alguns vídeos de alguns nômades aqui no YouTube e isso me fez pensar: se eu já trabalho remotamente, por que não viajar ao mundo enquanto eu trabalho? Porém, como a gente estava naquela situação mundial terrível, eu ainda estava atrelada ao CLT e eu não sabia se iríamos voltar ao escritório ou não. Então, eu estava dependendo aí daquela situação melhorar para a empresa tomar essa decisão de voltar para o escritório. Então, eu não poderia simplesmente abrir mão aí do meu apartamento e sair viajando, certo? Mas, honestamente, eu já estava meio cansada daquele trabalho e eu estava querendo voltar para a área que atualmente eu trabalho, que é com Customer Experience, experiência do cliente. E foi então que eu comecei a procurar outras oportunidades remotas que eu poderia, trabalhar remotamente e viajar ao mesmo tempo. Foi então que um grande amigo meu me falou que eles estavam com vagas em aberto para suporte na startup que ele estava trabalhando. Eu consegui uma entrevista e eu passei no processo seletivo. Então eu comecei a trabalhar remotamente como contratada, não era CLT. Então eu era contratada e a gente não tinha escritório, então não tinha essa necessidade de ir para o escritório e eu poderia sim começar a viajar pelo Brasil. E se você tá pensando em se tornar nômade, eu super recomendo vocês fazerem uma viagem teste aqui pelo Brasil mesmo, que foi o que eu fiz. Eu viajei um pouco o Brasil, foram 6 meses viajando o Brasil antes de eu ir para fora. Então eu super recomendo vocês fazerem esse teste para ver se a vida nômade realmente é para você. Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu fiz mais de 6 meses aí de pet sitting pela Europa sem gastar nada com acomodação. Então depois que eu me aventurei aqui pelo Brasil, eu decidi ir para a Europa, mais especificamente no Reino Unido, para fazer o pet sitting, ter essa experiência de cuidar de animais em troca de acomodação gratuita. Então eu fiz isso durante 3 meses, até mais ou menos agosto, lá na Inglaterra, e aí eu fui para a Europa e continuei fazendo pet sitting. Mas eu também não fiz só pet sitting, eu também acabei mesclando o Airbnb com o pet sitting. Então quando não tinha mais oportunidade de pet sitting, eu alugava um Airbnb. Então eu fiquei na Europa até final de novembro e eu decidi ir para Tailândia, que era um sonho meu desde sempre. E isso vai acabar respondendo a pergunta que me fizeram: qual foi a melhor experiência que eu tive durante essa temporada, Então, definitivamente, a melhor experiência que eu tive foi realmente ter realizado esse sonho de conhecer o Sudeste Asiático. Eu já fiz vários vídeos sobre o Sudeste Asiático. Nas minhas playlists, vocês podem encontrar vários vídeos aí que eu fiz sobre o Sudeste Asiático. Então, vou deixar a playlist no card para vocês assistirem depois, tá bom?
Tem bastante conteúdo e bastante informação bacana para quem tá pensando em ir viajar pela Ásia pela primeira vez. Então, eu super recomendo vocês darem uma olhada nesses vídeos. Voltando aí para a pergunta que foi qual foi a melhor experiência que eu tive nessa temporada, definitivamente foi ter viajado para a Ásia, né? Que era algo que eu queria fazer há muito tempo já, e eu tinha um sonho de conhecer a Tailândia. E eu, apesar de eu ter ficado apenas 15 dias na Tailândia, foi assim, inesquecível pra mim. Foi algo muito incrível. Eu tava trabalhando remoto também, então vantagem assim de estar trabalhando para uma empresa. Eu tava fazendo horário, na verdade, da Europa, né, das 9 às 6. Então eu pegava a parte da tarde lá na Ásia. Então eu aproveitava a parte da manhã e um pouquinho da tarde para poder aproveitar, turistar, fazer os rolês. E aí na parte da tarde pra noite eu tava trabalhando. Então foi super tranquilo nesse sentido. Eu consegui aproveitar bastante, consegui conhecer vários lugares que eu queria há muito tempo conhecer. E depois da Tailândia eu fiquei 2 meses em Bali, e também foi algo incrível pra mim, foi algo inesquecível, que eu super recomendo a todo mundo que tem essa oportunidade, seja de férias, seja trabalhando remoto, super recomendo. Depois de Bali eu passei 1 mês nas Filipinas, né? Então quem tiver a oportunidade de conhecer esses 3 países, Filipinas, Indonésia e Tailândia, eu super recomendo. E aí, depois da Ásia, eu acabei voltando para a Europa, porque eu ia encontrar com a minha mãe, porque a gente ia fazer uma viagem juntas. Então, eu voltei para a Europa e eu acabei conseguindo também um pet sitting para fazer lá na Alemanha. E eu consegui fazer durante 1 mês, economizando aí uma grana também, cuidando de animais. Então foi muito bom. Vou até deixar alguns takes aí do pet sitting pra vocês darem uma olhada. Que fofinhos os gatinhos que eu cuidei lá. Então eu já conhecia Berlim, na verdade, mas eu fiquei em Berlim. E aí depois eu fui para algumas outras cidades que eu não conhecia antes. Fui pro interior também, fui para Düsseldorf. E, enfim, uma experiência muito, muito incrível que eu recomendo a todo mundo. Depois eu fui encontrar minha mãe lá em Portugal, que foi onde ela chegou, lá em Lisboa. E a gente ficou praticamente 20 dias viajando Portugal e Itália. E foi realmente uma viagem muito, muito incrível. Conhecemos lugares incríveis, muito bonitos, principalmente ali no norte da Itália, que eu também fiz alguns vídeos sobre as Dolomitas. Vou deixar também para vocês aí no card, para vocês assistirem depois. Galera, aproveitando que eu falei sobre o pet sitting, eu gostaria de compartilhar, para quem ainda não sabe, eu fiz um e-book que é um guia definitivo para você saber tudo sobre pet sitting e como economizar uma grana com acomodação. Vou deixar aqui na descrição o link para o meu e-book para vocês adquirirem e darem uma olhada, porque tá super completinho. Eu ensino vocês a como fazer o cadastro na plataforma, a como encontrar a house sitting ideal para você, sobre os planos também, que super compensa vocês adquirirem. Por mês você vai gastar no máximo $11 mensal. $11 não dá nem para pagar um quartinho mequetrefe, né, lá na Europa. Então super recomendo vocês adquirirem um e-book que tá bem completo, e eu fiz justamente para as pessoas saberem que existe essa possibilidade de você poder viajar de forma muito mais econômica, tá bom? E ainda viajar pelo mundo, porque temos oportunidades de pet sitting pelo mundo inteiro, inclusive na Ásia. Recentemente eu fiz um vídeo completinho explicando sobre o pet sitting, como você pode se candidatar às vagas. Então eu vou deixar o vídeo aqui no final e eu vejo vocês daqui a pouquinho lá.